Saudações, eu sou o Rubens Rodrigues, estou gravando este vídeo, ele é intitulado 36 horas de Arduino. Esse vídeo ele está sendo gravado pois estou gravando uma demonstração do dispositivo que eu desenvolvi, e 36 horas de Arduino porque eu estou fazendo um curso, no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Araraquara, que está sendo ministrado pelo professor Fernando Rocha, e até o momento eu tive 36 horas de Arduino. O curso tem 40 horas, então eu vou ter mais uma aula, e essa aula será realmente a apresentação do projeto que eu estou gravando neste momento. O projeto ele é um climatizador de ambiente. Ele tem um sensor de temperatura, conectado ao Arduino. Ele lê a temperatura ambiente e ele toma uma decisão de ligar ou desligar um dispositivo de ar-condicionado. No caso, como eu sou um protótipo, eu não conectei o ar-condicionado, mas eu conectei um LED, que à medida que ele atinge uma temperatura, ele vai ligar e desligar. Esse climatizador ele foi desenvolvido por mim, Rubens Rodrigues, também pelo Jean Silva, nós estamos fazendo o curso junto, e foi uma ideia nossa e desenvolvemos. Eu vou fazer uma demonstração aqui, como é que é a operação dele. Para isso eu vou abrir um pequeno gráfico aqui. A lógica por trás do funcionamento é definida por esse gráfico aqui, Se vocês são assim como eu, conseguiu concluir o ensino médio, o que não foi algo tão fácil assim, você observa aqui, você vê que isso é uma função quadrática, também conhecido como função de segundo grau. Observe aqui o ponto x, eu tenho x mais 1 e tenho o x menos 1. A operação é muito simples, eu defini uma temperatura que vai ser um ponto central, que é a temperatura desejada, por exemplo 22, 25, 26, ao gosto do freguês. Quando a temperatura atinge x mais 1, eu vou ligar o aparelho de ar-condicionado, a temperatura começa a baixar. Quando eu chegar no x menos 1, aí desligo o aparelho de ar-condicionado. Por que ele vai ter esse intervalo de x mais 1, x menos 1? Justamente para o aparelho não ficar ligando e desligando, Isso não faz muito sentido, Imagina assim, 28, 28,5, 27,5, 28, ele ficaria ligando e desligando, o que não é tão eficiente assim, Pode virar acarretar em desgaste do aparelho, alguma coisa assim. Então ele tem uma faixa, ele liga, 1 grau acima, por exemplo, isso pode ser programado. Ele liga 1 grau acima, trabalha, abaixa 1 grau abaixo da temperatura definida, e esse intervalo aí ele vai dar uma paradinha, uma pequena pausa. O motor vai desligar, dá tempo do motor refrigerar, isso de acordo com a temperatura ambiente. E só se ele atingir novamente essa temperatura x mais 1 que ele vai estar acionando. Na verdade, está desenhado aqui uma parábola, mas isso de ambiente para ambiente vai variar, não quer dizer que em todo ambiente vai desenhar isso aqui. Na verdade, isso aqui é uma suposição. Para poder melhorar o funcionamento, teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada do ambiente que está, porque essa curva talvez ela não seja assim, talvez ela seja algo que ela inicie nesse ponto e desça assim, essa aqui talvez suba de uma forma um pouco diferente, algo como se fosse um logaritmo, uma curva logarítmica. Talvez não seria muito bem isso aqui, mas a programação que está essa aqui. Ela atende um propósito assim, que é a demonstração do funcionamento, e para o funcionamento assim, supondo isso, ele está funcionando adequado, ele está ligando e desligando,
um funcionamento legal, dá para implementar desse jeito baseado nessa suposição. Inclusive aqui, aproveitando esse momento, né, nessa demonstração, seria interessante usar PDI, né, que é proporcional derivada integral. Com isso eu conseguiria tirar essas curvas, conseguiria estabilizar, né, eu conseguiria criar algo aqui, né, entre esses pontos, que eu conseguiria acelerar o processo aqui, diminuir de repente aqui, né, ou talvez aqui, né, eu acelero aqui e aqui vai ser menor. Isso é de acordo com a programação, né? Eu posso estar implementando isso, o que vai acarretar numa eficiência ainda melhor. Mas como eu falei, a programação está baseada em suposições, o funcionamento até que está adequado para a demonstração, e deixa eu mostrar como é que ele funciona. Eu vou colocar aqui na webcam, eu vou mostrar como é que é o controle. Esse é o controle, esse controle é do professor Fernando Rocha, né? Ele emprestou para que a gente desenvolvesse o projeto. Esse Arduino, né? Esse kit que está aqui sendo demonstrado é um kit meu mesmo, né? Ganhei da minha namorada, beijo, né? Agradeço o presente. Esse sensor aqui também, estou mostrando aqui no cantinho, né? Esse sensor faz parte desse controle e ele está implementado via controle remoto. Vou mostrar como é que é o funcionamento, né? Observando a tela, né? 29.06. Essa temperatura é a temperatura que ele lê de 3 em 3 segundos. Essa temperatura, para fazer a apresentação dela, é feita uma coleta, né? Uma amostra. Essa amostra ela é baseada em 30 leituras. Eu faço 30 leituras num período de 3 segundos, faço uma somatória delas, divido por 30 e tenho a média. Por que disso? Porque na implementação, né, pode ser observado que a taxa de erro, baseado nas leituras, assim, as flutuações desses valores eram valores assim até significativos. E baseado também, né, nessa taxa de amostragem de 30 amostras, conseguimos obter um resultado assim bem interessante, um resultado de pouca variação. Aqui, né, eu tenho, vou clicar no botão aqui no controle, olha lá, eu tenho a mínima, a temperatura mínima registrada desde que o dispositivo está ligado foi 27,66 graus Celsius. A máxima registrada foi 30 graus,47. Na verdade, no momento que eu liguei, né, eu liguei já bem à tarde, era por volta de umas 5 horas da tarde, a temperatura não estava muito agradável não. E deixei ele em funcionamento aqui para coletar essas informações justamente para fazer o vídeo e para mostrar essa diferença. E aqui eu volto na temperatura atual, 29,6, também não está tão agradável, né? Essa mínima aqui foi que agora há pouco o tempo se fechou aqui, né? Eu estava com o ambiente aberto, né? O tempo se fechou, algo como se fosse chover assim, deu um vento bem fresco e ele registrou essa temperatura, mas rapidamente a temperatura subiu e atingiu de novo os 29,06. Bom, deixa eu demonstrar então o funcionamento. Aqui, modo programação, a programação dele tá para ele, né, manter 28 graus. Você pode observar, né, observando aqui, que esse LED ele está aceso. Por que ele está aceso? Justamente porque a temperatura, olha lá, está em 29,06. É um grau acima do que eu defini. Realmente, naquele gráfico eu defini um grau acima, um grau abaixo, como eu falei, apenas para demonstração. Então, eu vou variar, né? Para ele poder desligar, então eu vou ter que colocar 31 graus. Deixa eu mostrar novamente aqui a temperatura. Olha lá, está 29,06. Então eu vou colocar 31 graus
Porque se eu colocar 30, ele não totaliza 1 grau de diferença. Então eu vou colocar 31, 29, 31, desliguei. Olha lá, o LED apagou. Esse LED aí, na verdade, ele é a representação do ar-condicionado, como eu já mencionei. Agora eu vou colocar a temperatura novamente, eu vou colocar 29 graus. Olha lá, ele não acendeu como era esperado, por quê? Para ele poder ligar, né, ele tem que estar na temperatura bem acima assim, do que é desejado. Então, eu vou colocar 27 graus. Aqui, 27 graus. Olha lá como está 29,3. Então ele ligaria para baixar essa temperatura, né, colocar essa temperatura nos 26, desligaria o ar e ia manter essa temperatura, né, variando esses 3 graus que foi definido como eu mostrei anteriormente no gráfico. Ok? Muito bem, deixa eu só fazer mais uma mudança aqui, só mais uma demonstração. Ok. É isso. O funcionamento parece ser bem simples, né? Mas na verdade assim, a utilidade é grande. Se fosse colocar isso aqui, implementar ele de repente para um dispositivo de uma câmera fria, de repente um dispositivo para controle de um ambiente mesmo assim, né? Você chega em casa, você tem de repente a sua casa, né, vários aparelhos de ar-condicionado que não implementam a função do termostato, você colocaria a temperatura que você quer, à medida que ele fosse fazendo a leitura, né, nos sensores, você ajusta para a temperatura que você quer e a sua casa se mantém constante na temperatura, constante não, variando um pouco, né, de acordo com a programação, você faz essa variação e você mantém uma temperatura confortável dentro da sua casa. Ok? É isso aí, pessoal. Agora que eu já mostrei o projeto, né, mostrei como é que funciona, eu queria agradecer, né, todo mundo que já assistiu os meus vídeos, né, o pessoal que está assistindo esse também, obrigado por vocês, né. Queria mencionar, antes de mais nada também, né, queria agradecer o site chamado Arduino, pois eu estava pesquisando, né, como implementar símbolo da temperatura, né, e o símbolo do grau aqui para representação do grau Celsius. Entrei no Google, né, também obrigado ao pessoal do Google, né, por sempre estar colaborando aí com a reunião das informações. E no site Arduino eu consegui achar um projeto interessante também, né, para monitoramento da temperatura, né, ele tem um termômetro lá. Quem tiver interesse, acessa lá também. E se alguém precisar, né, de mais detalhes sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui, que eu desenvolvi, né, quer saber como é que foi feito, como é que estão essas ligações, né, o esquemático, pode entrar em contato, né, posta aí no comentário, oh, interessante, eu gostei, eu quero saber como é que é, né, eu passo como é que é, eu passo de repente detalhes da programação, uma coisa um pouco mais detalhada assim que não entra no escopo desse vídeo. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, né, desejo a todos uma boa navegação aí na internet e até o próximo vídeo.